Fala gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o professor Henrique Guimarães, professor de História aqui do Évora Vestibulares e hoje eu vou corrigir com você a prova da UFMS 2021. Professor, por que já não corrige 2022? Talvez quando eu tô vendo esse vídeo já aconteceu até mesmo o vestibular de 22. Existe um porém, quando eu gravo esse vídeo para você, nesse exato momento, o vestibular passa pelo processo, ainda está em andamento, então algumas questões correm risco de ser anuladas. Eu discuti com vocês que a banca da FAPEC apresenta uma série de erros e incongruências ao longo dos últimos vestibulares, então por isso eu resolvo 21. Quem sabe nos próximos vídeos eu volto para resolver a prova de 2022 com você. E olha, se por acaso você não tem acesso a esse material ainda, não conseguiu achar o PDF da prova, vai lá no site evoravestibulares.com.br que você vai encontrar todas as provas, você vai ter acesso para você poder acompanhar comigo. Vou lendo meu papel aqui, tá? A questão de história que nós faremos logo para começar aqui é a questão de número 51. Uma questão bem interessante que vai misturar um pouco de literatura com história. Uma questão bastante legal, por quê? Fala logo sobre quem? Machado de Assis, um dos maiores literatos de todos os tempos. É um romance chamado Helena. Ele diz pra gente ler o trecho aqui, ó. Mas antes da gente ler, eu sempre dou essa dica para os alunos. Lê o comando da questão. O que ele quer perguntar para você? Depois você parte para o texto. Ajuda a entender. Então a gente coloca lá, ó, no fragmento. O fragmento narra a morte do conselheiro Vale, em abril de 1859. Olha, segunda metade do século XIX. Temos um dado histórico aí. É possível perceber aspectos relacionados à história do Brasil remanescentes do período colonial, mas que permaneceram ainda no período imperial. Ele está falando de uma transição, legal. Assinale a alternativa correta que apresenta esses aspectos. Vamos ler o texto? Ele fala pra gente lá, ó. No dia seguinte, fez-se o enterro, que foi um dos mais concorridos que ainda viram os moradores de Andaraí. Cerca de 200 pessoas acompanharam o finado, ou seja, o cara que morreu, até a morada última, achando-se representados entre as primeiras classes da sociedade. O conselheiro, posto não figurasse em nenhum grande cargo do Estado, ocupava elevado lugar na sociedade pelas relações adquiridas, cabidais, educação e tradição de família. Seu pai fora magistrado no tempo colonial e figura certa de influência na corte do último vice-rei. Pelo lado materno, descendia de uma das mais distintas famílias paulistas. Ele próprio exercera 2 empregos, havendo-se com habilidade e decoro do que lhe havia a carta do conselho e a estima dos homens públicos. O que ele está falando basicamente aqui? Ó? Conta um pouco da história desse tal conselheiro Vale aí. Está dizendo das importâncias da família, das suas ramificações, da sua influência política, embora não tivesse propriamente um cargo, devido às suas tradições. E se ele está falando aqui no comando para a gente de um contexto de transição do período colonial para o período imperial, a gente começa a discutir o quê? Olha só, algumas permanências. Eu sempre trabalho com os alunos aqui quando eu digo para eles que a história muitas vezes ainda tem mais permanências do que rupturas propriamente. Então vamos ver o que ele quer analisar aqui, ó. De novo, ele quer pedir pra gente assinar a alternativa que correta apresenta esses aspectos, ou seja, de alguns aspectos que permaneceram e foram remanescentes. A letra A fala pra gente assim, ó. A transformação da sociedade brasileira pós-independência, já que com a abolição da escravidão, as elites associadas ao tráfico de mão de obra africana e da captura de mão de obra nativa passaram a contar com algum prestígio social na corte. Cuidado, né? Quando a gente pensa em independência, ao contrário das independências aqui na América Espanhola, que foram os países que ficaram independentes, aboliram sua escravidão e tornaram-se repúblicas, o Brasil continua sendo uma monarquia e é o último país a abolir a escravidão. Então não é essa a alternativa. A letra B fala pra gente, a manutenção da estrutura social ligada da administração da colônia portuguesa, que diminuía todas as possibilidades de mobilidade social, perceptível por meio da longevidade das relações de poder, que mesmo após a independência do Brasil, ainda eram perceptíveis mesmo em meados do século XIX. Bom, essa é a nossa alternativa correta, a letra B. Mas existe um parênteses aqui, galera. Essa questão aqui eu até mesmo entrei com um recurso para ajudar alguns alunos no ano passado para tentar buscar algumas possibilidades de anular. Nós vamos ter ao longo das provas aqui da FAPEC, vocês vão ver eu comentando, tá? Que temos muitas incongruências. Por quê? Quando a gente fala ali, ó, diminuía todas as possibilidades de mobilidade social. Muito cuidado. Isso é praticamente impossível você diminuir toda a questão da mobilidade social. Ou seja, se eu tenho uma pessoa que foi escravizada e ela consegue por alguma maneira comprar a sua liberdade ou ganha a sua liberdade, ela teve uma mobilidade social. É só um exemplo básico pra gente aqui, mas o gabarito vai constar como essa aqui. E se nós lermos as outras alternativas, vamos ver o quê? Que elas são mais absurdas e não cabem. Então a resposta que eu diria para vocês mais correta ficaria de fato com a letra B. Mas mesmo assim, galera,
não é uma questão que a gente diria, uau, que legal, né? É muito triste a gente ter que ficar falando várias vezes para vocês aqui que tem esses problemas durante as provas, tá? Eu vou até pular disso, visto essa questão, pra gente ficar entrando em muito debate aqui, as outras alternativas, se você quiser, pausa o vídeo, lê para você ver como que elas também apresentam incongruências, tá? Vamos direto agora para a próxima questão. Questão de número 52, fala pra gente um pouquinho sobre o processo de independência na América Espanhola. Olha aqui, eu vou, antes de começar a questão, dizer para vocês que essa questão aqui também apresenta uma série de problemas. Por quê? Quando a gente pensa em processo, eu colocaria no plural para vocês, ou seja, processos de independência, porque são muito complexos, são muito distintos os processos nesses diversos países que a gente discute, Chile, Uruguai, Argentina, Colômbia e entre outros países, nações que vão se formar desses processos aqui, tá? Então a questão muitas vezes vai trabalhar com uma série de aspectos distintos e vai buscar confundir você. Eu vou conversar um pouquinho aqui, eu teria que ter muito mais tempo para explicar cada detalhe, país por país, mas a nível de correção isso fica inviável aqui pra gente. Ele coloca lá pra gente, ó, sobre o processo de independência da América Espanhola, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, Simão Bolívar foi um nobre espanhol que lutou pela independência da Bolívia, do Paraguai e do Uruguai, atuando como político e general do exército espanhol na América antes de insuflar a conspiração contra a sua pátria a favor das minorias exploradas na América do Sul. Cuidado, ele deu uma viajada, falou sobre a nacionalidade do Bolívar e viajou nesse contexto e a questão estaria incorreta aqui, tá? Provavelmente não ia ser um nobre espanhol nesse contexto. Depois, a letra B, a gente coloca lá, lutando pela independência da Bolívia, os líderes Tupac Amaru III e Che Guevara. Peraí, professor, eu nem sei quem é Tupac Amaru III, eu não vou saber agora, tem um primeiro, tem um segundo, tem um terceiro, qual que é qual? Lembra comigo, galera, Che Guevara vai lutar nesse contexto aqui. Quando a gente pensa em Che Guevara, geralmente vai ser quando a gente pensa em Cuba, entre outros locais que ele vai atuar ali, mas não é esse contexto que ele está mencionando aqui para você. Novamente eu digo, ó, ele vai falar aqui dos mochos, dos chiquitos, transformando no atual território boliviano. Ele fala sobre detalhes que às vezes a gente nem consegue trabalhar em sala e confunde um pouco a sua cabeça, tá? Então, novamente, letra B não poderia ser a questão correta, tá? A letra C fala pra gente, Tupac Amaru II foi o líder revolucionário do Peru. Aí, beleza, tá? Esse é o Tupac Amaru II mesmo. Que apesar de ser proprietário de terras e considerado como herdeiro do Império Inca, lutou contra a opressão espanhola ainda no século XVIII, correto? Atuando ao lado da elite criolha pela emancipação da região e pelo fim dos massacres dos nativos. Beleza, ficaremos com a alternativa de letra C correta, tá? Já digo pra vocês, novamente, questão às vezes com uma margem de interpretação aí em outros aspectos, mas foge de nós. Letra D. François-Dominique Toussaint de Louverture foi um líder revolucionário descendente de escravos africanos que enfrentou a França napoleônica em busca da independência do Haiti, de São Domingue e da Guiana Francesa no século XIX, alcançando seus objetivos e tornando os maiores comandantes da América. Cuidado, quando a gente pensa aqui, ele tenta definir, né, diferenciar o que seria Haiti, São Domingue e Guiana Francesa. Não é propriamente isso, tá? A ilha de São Domingo existia, depois dessa ilha passa por um tempo, depois do processo de independência que vai se tornar e formar aquilo que nós conhecemos como Haiti, tá? Tanto que pra galera, muitos vão se entender ali como a ilha de São Domingo, e depois que esse processo de Haiti vai virar com um nome, então ele dá uma confundida e fala sobre a Guiana Francesa, novamente não é, tá? E o processo de independência vai começar as lutas no Haiti até mesmo antes do domínio de Napoleão Bonaparte, mas esse é assunto para outra aula, tá? A letra aí fala pra gente, José de San Martín foi um grande líder revolucionário da América Espanhola durante o século XIX que lutou pela independência de países como Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Panamá, Suriname, tornando-se líder da Gran Colômbia? Não! Governo paralelo que existiu na América do Sul realizando uma oposição do Império Espanhol. É muito complicado a gente dizer que foi esse governo paralelo, eles tinham um sonho aqui, né? De ter uma grande Colômbia, ou seja, uma união, mas aí tem aquela oposição entre os ideais que Bolívar vai defender e os ideais que José de San Martín vai defender. Então eles vão meio que não vão ser totalmente muito alinhados e não vai acontecer de fato o que ele menciona aqui na letra E. Então, novamente, ficaríamos com a letra C nessa questão de número 52. Questão de número 53, uma questão falando ali sobre a América colonial, falando um pouco sobre a conquista da América. Tem um texto bem bacana do Leslie Bethel, vamos ler aqui, ó. Primeiro, como eu disse para vocês, o comando. O excerto indica a conquista da América pelos espanhóis foi marcada pela, ou seja, vamos dar uma olhada no texto aqui, ó. Em 20 anos, desde o desembarque de Colombo, a população dessa ilha densamente habitada havia sido quase varrida pela guerra, pelas doenças, pelos maus tratos e pelo trauma, resultante dos esforços dos invasores para obrigá-lo a aceitar de modo de vida e o comportamento totalmente desvinculado de sua experiência anterior. Então, reforce essa parte quando você vê no texto aqui, ó, dá uma dica para você grifar. Varrida pela guerra, doenças, pelos maus tratos, pelo trauma, resultante dos esforços dos invasores. E aí, assim por diante. Olha, ele está falando de um processo interessante quando a gente analisa aqui, nessa questão de número 53, que a gente chama de conquista. Quando falamos
de conquista da América Espanhola, você vai ser basicamente marcado pelo que o Leslie Bethel, que é um dos maiores estudiosos desse assunto, já mencionou pra gente aqui, por doença, por maus tratos, por violência, uma conquista muito violenta mesmo. Então vamos procurar alguma alternativa que fala sobre esse processo, para ficar mais fácil pra gente aqui, ó. A letra A fala pra gente, superioridade numérica e bélica dos espanhóis que derrotaram os indígenas sem grandes dificuldades. Cuidado, galera, os vestibulares cada vez mais vêm trabalhando com um processo que a gente entende como resistência. Essa resistência aos indígenas, a esse processo de conquista, de colonização, foi marcante durante todo o processo e existe até os dias de hoje nas diversas comunidades e etnias indígenas que estão espalhadas pela nossa América Latina como um todo, tá? A letra B fala pra gente, ausência de mão de obra escrava. Pode pular, né? Uma vez que os indígenas aceitavam trabalhar sob o regime da mita. Ele dá uma misturada ali para fazer você confundir, mas de fato existiu, tá? A mão de obra escravizada nesse contexto também na América Espanhola. A letra C fala pra gente, ação militar violenta, disseminação de doenças entre os nativos e imposição de hábitos espirituais e ideológicos. Basicamente, ele resumiu pra gente ali na letra C aquilo que eu tinha pedido para vocês marcarem ali, quando ele fala no texto, maus tratos, violências, doenças e enforços dos invasores para obrigá-los a aceitar seus modos de vida e comportamento. Já matamos. A letra D fala pra gente preservação das instituições nativas. Não, galera, de fato eles buscavam destruir, não preservar. Letra E, violência no saque de riquezas e na conquista de terras e preocupação com os aspectos culturais e ideológicos da população nativa. Não tinha essa preocupação com seus aspectos culturais e ideológicos, tá? Então ficaríamos mesmo com a alternativa de letra C. Questão de número 54, uma questão muito legal também que fala sobre o quê? Um assunto que às vezes os alunos esquecem um pouco, porque lá das primeiras aulas fala sobre pré-história, fala sobre arqueologia e esse contexto de cultura material também bem interessante. Aí que coloca pra gente aqui, ó, o cartoon a seguir faz referência a uma possível cena do cotidiano de uma família da pré-história. O que passa a produzir sentido em forma de comunicação é o contexto em que a cena é registrada séculos depois. Acerca do teor humorístico da mensagem ionada no contexto a seguir, contido no cartoon, é correto afirmar que... Aí tem o cartoon para você dar uma olhadinha, aí tem um menininho, né, se quebrando na parede, e ele toma uma bronca do pai, porque fala que só vai ser reconhecido no futuro pelas suas habilidades de caça, e não pela sua habilidade de pintura nas paredes. E depois, lá no finalzinho, a gente vai ter o quê? Aquele carinha com aquela roupa típica de Indiana Jones que eu falo, né, pra galera, que é o arqueólogo, né, olhando todo aquele momento e falando, olha que maravilha, os escritos da cultura material, as pinturas rupestres que nós temos aí, belíssimas em vários locais do Brasil. Então, basicamente, quando a gente fala em humor aqui, tem que ter cuidado para não é necessariamente pensar numa questão engraçada. Quando a gente fala em humor na língua portuguesa, na interpretação de texto, a gente fala sobre aquele momento de quebra de expectativa. Ou seja, esses caras não passaram a ser conhecidos por sua habilidade de caça, e sim o quê? Pelas suas produções na cultura material. As pinturas rupestres, por exemplo. Vamos ver se alguma alternativa aqui fala sobre isso. Ou seja, no comando, propriamente, ele quer saber sobre esse teor humorístico contido no cartoon. O que é correto afirmar? A letra A fala pra gente, a ausência da escrita impossibilita qualquer forma de conhecimento do passado das sociedades ágrafas, pois toda a produção artística da pré-história deve ser concebida com aspectos artísticos e não voltados como história. Muito cuidado, galera. Essa é uma visão que correu muito durante o século XIX. Muitos historiadores, principalmente os europeus, vão dizer que, olha, as sociedades que não têm escrita, aquelas são ditas ágrafas, não têm história. E assim, muitas populações, principalmente as indígenas e de raízes africanas, foram deixadas à margem do processo histórico, não tendo suas histórias contadas, propriamente dita. Então, não necessariamente, que a pessoa não tem história, é uma sociedade ágrafa, ela não vai ter história, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, não pode afirmar mais essas questões nos dias de hoje. A letra B fala pra gente, a vida dos seres humanos da pré-história era cercada de mitos e as pinturas registradas em abrigos rochosos nem sempre rememoravam o que de fato ocorreu, devendo ser assinaladas apenas como registro artístico de um período da humanidade e não como memória do passado. Não, galera, não é esse contexto aqui, tá? Tá incorreta. Novamente, quando a gente pensa, olha, não pode ser que não foi aquilo que aconteceu, a gente não vai saber qual é o contexto que pintou aquilo, mas é uma importante marca pra gente entender que existiam pessoas há milhares de anos aqui pensando e escrevendo e fazendo suas produções, quando a gente pega o caso das pinturas rupestres, por exemplo. A letra C fala pra gente, a arte rupestre deve ser interpretada como uma forma de reconhecer o passado. E aí, beleza. Por meio da cultura material? Sim, é aquilo que eu falei pra vocês. Cultura material, só pra abrir um parênteses pra você aqui, pode ser elementos líticos, quando eu falo de pedra lascada, pedra polida, pontas de flecha, entre outras questões. Percebendo aspectos da vida dos seres humanos pelos registros de cenas do cotidiano ou dimensões a rituais, que faziam parte do imaginário dos seres humanos que viveram em períodos anteriores ao surgimento da escrita. Novamente, questão de número 54,
Ficaríamos com a letra C. Falou e resumiu muito bem o que seria a ideia de cultura material. A letra D fala pra gente aqui, vamos ver qual que é o erro dela. Compreendida como parte da história da humanidade, as pinturas rupestres fazem parte do acervo de compreensão das dinâmicas sociais das sociedades pretéritas. Aí até aí estava tranquilo, né? Mas ele dá uma viajada agora. De acordo com a visão marxista materialista da história, devem ser compreendidas como elementos que comprovam a luta de classe. Aí, galera, ele deu aquela viajada, letra D incorreta, tá? A letra E fala pra gente: os elementos contidos nos registros arqueológicos, apesar de serem extremamente significativos, como a compreensão das transformações técnicas e tecnológicas da sociedade e até mesmo a dinâmica social desses agrupamentos humanos, não devem ser incorporados como fontes históricas. Aí a gente para. As pinturas rupestres são sim importantes fontes históricas da cultura material para conhecermos as sociedades pretéritas que aqui viviam, tá? Então ficaremos mesmo com a alternativa de letra C. Questão de número 55, coloca pra gente lá. A partir da segunda metade do século XIX, parte da sociedade portuguesa passou a repudiar o comércio e a mão de obra utilizados pela elite brasileira. Acerca dessa questão, assinale a alternativa correta. Vamos ver alguns elementos aqui, ó. Essa é uma característica interessante das provas da UFMS, caso você não percebeu até agora. Ela existe em dois tipos de questões, tá? As provas da FAPEC, melhor dizendo. Uma questão com textinho curto e alternativas longas para você analisar e ver quais estão erradas, e outras questões com texto de algum autor e as alternativas de maneira um pouco mais curta e resumida para você também assinalar qual está correta. Então vamos ver aqui, ó. A letra A fala pra gente: o tráfico de escravos passou a ser contestado como prática econômica em Portugal justamente após o período de libertação das colônias americanas e africanas, quando a economia lusa foi obrigada a se reorganizar e investir na industrialização, buscando novos mercados consumidores junto com suas antigas colônias. Muito cuidado, tá? O Portugal não vai passar por um processo tão marcante quando a gente pensa em questões industriais aqui, ele dá uma confundida, não poderíamos colocar que essa era correta, tá? A letra B fala pra gente: a supressão do tráfico de mão de obra africana no Brasil foi ocasionada pela mudança no paradigma propiciado na promulgação da Constituição de 24, que dava aos brasileiros a opção de escolher se optaria ou não pelo uso dos escravos africanos, tornando o comércio de escravos uma atividade ilegal no velho mundo. Cuidado, galera. Novamente eu digo para vocês, o Brasil passou por um processo do quê? De se libertar de Portugal, de ficar independente, porém continuava ligado, ter um príncipe português, mantém a monarquia e também mantém a escravidão, ao contrário dos nossos vizinhos aqui latinos. A letra C fala pra gente: fundamentada na questão abolicionista, que já existia no Brasil desde a década de 30, quando a Inglaterra aboliu a escravidão de suas colônias. A sociedade portuguesa passou a contestar o tráfico de escravos, fortemente influenciada pelos ideais liberais, mas também como questionamento à aristocracia brasileira, que ainda mantinha escravos africanos como força de trabalho em pleno século XIX. Novamente ficaremos com letra C. Aqui, galera, há até mesmo algum problema quando a gente pode abrir uma margem para discussão, mas só para mencionar para vocês. O processo, quando a gente entende de pensar na libertação, pensar na abolição no Brasil, acontece desde o período onde a escravidão foi instaurada, tá? Lembra das resistências dos africanos que aqui viviam, os caras se organizavam, a gente pega os quilombos, por exemplo, que foram exemplos maiores, entre outras formas de resistência que nós temos ao longo da história do Brasil. Então não vai ser somente aqui no século XIX, mas para níveis oficiais, e para isso que ele está dizendo para a gente aqui, já é interessante pensar no movimento abolicionista. Entre as alternativas aqui, essa aqui seria de fato a mais correta. A gente vai ler as outras agora para ver, talvez, por que teria algum erro. A letra D fala pra gente: represálias da sociedade portuguesa foram oriundas do rápido enriquecimento das antigas colônias portuguesas, especialmente o Brasil, quando, após a independência em 22, passou a obter lucratividade com a venda do café e, consequentemente, passou a não pagar imposto na antiga metrópole, Portugal, que buscava o meio de recolonizar o Brasil, mesmo com a permanência de Pedro II na América. Ele deu uma viajada gigantesca aqui, não poderia ser essa aqui, nem falou sobre o que a gente estava discutindo aqui. A letra E fala pra gente: a ligação de Portugal com a Inglaterra remonta às décadas iniciais do século XIX, quando a esquadra inglesa acompanhou o monarca português Dom João VI até o Rio de Janeiro, permitindo que mantivesse a unidade territorial do Império Ultramarino Português, mesmo diante do assédio do exército de Napoleão, sendo que a repulsa à figura do açoriano traficante de escravos deve-se à influência inglesa, que buscava a hegemonia no comércio dos escravos na escala mundial. Na verdade, não é esse contexto. A Inglaterra não vai buscar uma hegemonia no próprio comércio, mas ela estava interessada naquela ideia que a gente comenta, né, de forma até genérica, falar sobre a ideia de abertura de novos mercados consumidores, e se o Brasil continua com o processo de ter escravizados, barateia muito o custo da produção e fica impossível até mesmo competir com o país, porque o país não paga uma mão de obra assalariada, então se rende, tem muitos lucros numa margem diferente do que um país que paga questões assalariadas. Também essas pessoas deixam de consumir porque não recebem salário. Mas esse é um outro debate, ficaríamos mesmo, como eu disse para vocês, com a letra C. Questão de número 56 é uma questão
questão de história regional de Mato Grosso do Sul, um dos assuntos que a gente gosta bastante de trabalhar aqui no Évora, inclusive é uma das minhas áreas de atuação em pesquisa na pós-graduação, gosto muito de falar com os alunos sobre esse assunto. Você olhando aqui a questão, você fala, professor, não tá falando de Mato Grosso do Sul, calma. Olha lá que eu falei para vocês, um enunciado bem curtinho e as alternativas para a gente analisar. Sobre a produção aurífera no Brasil e seus desdobramentos, é correto afirmar o quê? Tá falando o quê? Sobre um processo muito longo. Exploração aurífera no Brasil, a gente pode entender desde o processo onde ela se inicia até os dias de hoje. Pensar, por exemplo, garimpo ilegal que existe no Brasil. Vamos ver alguma coisa aqui que ele tá falando? Letra A fala pra gente. A mineração no Brasil só foi realmente efetivada após a confirmação da posse portuguesa sobre os territórios potencialmente viáveis para a exploração mineral. Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, reconhecidos e legitimados pelo Tratado de Madrid e de Petrópolis. Cuidado, o Tratado de Petrópolis é uma outra questão para a gente não entrar agora, mas basicamente quando a gente entende, não vamos esperar de fato legitimar o território. Você tem que lembrar que o Brasil era dividido, existia aquela linha imaginária de Tordesilhas ali que separava, né, o Brasil, a América Portuguesa, possessões espanholas, e os caras vão de fato invadir, entre aspas, aí, o território onde era espanhol para poder expandir. A figura dos bandeirantes é importante, a gente pensa nas entradas, nas monções, nas bandeiras, para buscar esses metais preciosos e também reconhecer esse território. Depois de um certo tempo isso vai caminhar para a gente ter um acordo propriamente dito, como a gente tem o Tratado de Madrid, que aí vai desenhar basicamente uma ideia parecida do que a gente tem hoje como Brasil, tá? Então, de fato, eles não respeitavam. A letra B coloca pra gente. Para o desenvolvimento da exploração aurífera em Cuiabá, Capitania de Mato Grosso foi criada uma estrutura de escoamento da produção que utilizava uma rota fluvioterrestre, denominada de monções, e que posteriormente deu origem a algumas localidades no sul da antiga Capitania de Mato Grosso. Basicamente, ele rememorou pra gente aqui a ideia do que significa monções. Um assunto muito importante que vem aparecendo com frequência nas provas da FAPEC, tá? Uma dica para vocês aí. O que ele tá falando aqui pra gente quando a gente pensa em monções? Monções, quando ele fala aqui fluvioterrestre, ou seja, flúvio vem de rio e terrestre, obviamente, por terra. Então os caras, para poder pensar, ia muita gente na exploração das minas de Cuiabá, por exemplo, e os caras iam lá e precisavam de alguém que fizesse esse comércio, ou seja, trazer o ouro de volta, levar gêneros alimentícios para essa galera que tava lá. A galera não ia comer ouro propriamente dito, sabe, pessoal? Então nesse contexto, a galera ia muitas vezes subindo os rios, com a ajuda de indígenas, com a ajuda de pessoas que já conheciam esse território, levando alimentos, por exemplo, e depois para voltavam pelos mesmos rios, trazendo esse ouro para ser comercializado nas regiões ali ditas mais próximas, aonde poderia de fato exercer esse comércio, em Minas Gerais, na Capitania de São Vicente, em São Paulo, no Rio de Janeiro, entre outras localidades, tá? Mas quando a gente pensa nesse contexto, a gente falou de monções, pensou aqui, obviamente, quando a gente discute aqui, ele fala, posteriormente deu origem a algumas localidades no sul da antiga Capitania de Mato Grosso. Ele está falando da região que hoje conhecemos como Mato Grosso do Sul. Ou seja, a galera estava ali, alguém falou assim, olha, passa muita gente por esses rios aqui, e se eu fizer uma habitação aqui, fixar e fazer uma casa de comércio, uma casa de repouso, posso me fixar aqui e ter melhores condições de vida. Então os caras vão começar a fundar novos locais e isso vai ajudando no processo de ocupação desses territórios, tá? Letra C fala pra gente, a produção aurífera nas Minas Gerais foi o resultado do processo de investigação no interior do continente promovido por exploradores do Rio de Janeiro, ligados à corte. Após instalada uma rede mineradora em Ouro Preto e Mariana, a produção era escoada pela Estrada Real Ouro Preto-Petrópolis. Na verdade não, galera. Quando a gente pensa aqui, geralmente esses caras que vão explorar e vão descobrir as primeiras jazidas de ouro são os bandeirantes, tá? E eles são ligados à capitania de São Vicente, do que depois vai ser São Paulo. Ali a gente coloca na letra D. A descoberta do ouro em Minas Gerais provocou uma série de contravenções relacionadas à tributação do metal precioso, buscando um caminho alternativo que ligava Minas Gerais até a província cisplatina, contribuindo posteriormente para a independência dessa região, a denominação portuguesa. Cuidado, galera. Região da cisplatina é uma questão totalmente diferente que nós temos ali. Não vou entrar nesse debate, senão ficaria muito longo para vocês, mas existiu de fato quando a gente pensa em contravenções. Lembra daquela ideia do santo do pau oco? Os caras derretiam uns pedacinhos de ouro, colocavam dentro do santo, fechava o santo, fazia uma procissão e conseguia contrabandear esse ouro, mas não está relacionado isso à região da Cisplatina, por exemplo. Letra E fala pra gente. A exploração do ouro no interior do continente no início do século XVIII fez com que a Capitania do Rio de Janeiro, visando a controlar a arrecadação de tributos provenientes da mineração, incorporasse os territórios de São Paulo, de Minas Gerais e de Mato Grosso à sua jurisdição até 1860, quando nesses territórios se tornaram independentes novamente. Aí ele deu uma viajada, tá? Não é nesse contexto aqui que está acontecendo esse processo que a gente pensa de anexar, na questão jurídica aqui, viajou. Não poderia ser, ficaríamos de fato com a alternativa letra B, falando um pouco sobre monções. Pulei a questão 57, pois é uma questão de sociologia, a gente pula, deixa pra galera da sociologia, e vou para a questão de número 58. A questão de número 58 é uma questão deveras fácil, eu posso dizer para vocês. Professor, por que você fala que ela é fácil? Porque se você ler ali, ó, doutrina
Monroe. Se você ler isso, automaticamente eu tenho certeza que lembra na sua cabeça se o professor de história falando durante as aulas, ele fala América para os americanos. Você lembrou disso? Se você não lembrou, vamos ler o texto para a gente entender um pouquinho. Olha, a doutrina Monroe, em conjunto com outros fatores, assinalou o que mais tarde se configuraria no imperialismo norte-americano, auxiliando na consolidação dos Estados Unidos como uma das maiores potências mundiais do século XX. A questão política expansionista dos Estados Unidos está associada. Essa questão, galera, só para resumir para vocês, também é uma questão que foi um pouco mal elaborada, poderia dar para abordar muitos aspectos da doutrina e tal, mas quando a gente fala da doutrina Monroe, eu já disse para vocês, América para os americanos. Olha lá, a letra A fala para a gente, ao desenvolvimento industrial britânico? Não, né? A letra B, ao slogan América para os americanos. Exatamente, ficaríamos com a letra B, mas vamos ver novamente por que outras alternativas aqui estariam incorretas. A letra C, o apoio da intervenção europeia na América? Não, galera, não é esse contexto, tá? A letra D, a propagação do American Way of Life, o estilo de vida americano? Não, isso é depois, a gente fala da doutrina Monroe, a gente está falando no contexto ali, propriamente antes da crise de 29, aquele estilo de vida e de consumo norte-americano, de bens de consumo e tal. Então não é isso. A letra E fala, a política de expansão territorial, conhecida como Marcha para o Oeste. É outro contexto, novamente. Então uma questão que foi um tanto fácil para fazer muito rápido, só conhecendo e sabendo de fato o que foi a doutrina Monroe e como os professores, né, e como a gente trabalha exatamente com esse slogan que foi fixado e colocado para a gente entender o que foi essa doutrina América para os americanos, ficaríamos com a letra B. Questão de número 59, uma questão muito importante falando sobre ensino de cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Fala, professor, mas isso não é uma questão de história, não fala propriamente sobre um assunto, não está falando sobre quilombo, não está falando sobre escravidão. Então, galera, mas está falando sobre um processo que vem acontecendo, é até recente, para a gente pensar como é que a história está sendo ensinada nas escolas. Ou seja, será que a nossa história não está sendo tão europeia, tão branca e está deixando de lado, de fora, o papel ativo dos escravizados, dos indígenas e de outros agrupamentos? Vamos ver aqui, ó. O comando fala pra gente. A Lei 11.645, sancionada em 2008, por isso recente, reforçou leis precedentes que tinham por objetivo a inclusão do ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nos currículos do ensino fundamental e médio. Beleza. A partir do fragmento, constata-se que a importância da inclusão de tais temáticas no ensino brasileiro se dá pela... Vamos ler agora o que ele fala aqui, ó. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da cultura, da história e cultura afro-brasileira e indígena. Beleza. O artigo 1º. O conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizavam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da África, dos africanos, a luta dos negros, dos povos indígenas pelo Brasil, a cultura negra e indígena e a sociedade nacional, resgatando as suas contribuições na área social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. O que ele resumiu pra gente aqui? Olha, galera, a gente tem que estudar propriamente essas formações dessa população, esses dois grupos étnicos que foram muito importantes para formar hoje o que a gente entende como o Brasil, esse país gigantesco de várias línguas, várias culturas diferentes e uma miscelânea de gente só, né? Por quê? Quando a gente pensa geralmente em história da África, quando foi trabalhado, e história dos indígenas, a gente esquece o papel ativo desses caras. Olha, então a gente chega lá, olha, chegaram aqui, conquistaram os indígenas, dominaram, fizeram escatapar o Brasil, depois vieram, começaram a escravizar os africanos, e a gente esquece as contribuições ditas positivas, ou seja, esses caras fizeram tudo isso, ficaram passivos, não resistiram, não fizeram nada para se defender. O que eles fizeram de contribuição cultural, alimentar, política, econômica? Muita coisa, galera. E isso às vezes não foi tão trabalhado. Não sei como você estudou isso ao longo da sua formação. A minha não foi tão assim, mas eu busco trabalhar assim como está descrito na legislação, trazendo essas questões positivas dessas duas etnias. Vamos ver um pouquinho o que ele quer falar um pouco aqui ao longo da história? Então ele fala, a letra A, inexistência de políticas afirmativas em setores públicos e privados. Não, aí ele fala que a lei já veio para reforçar, então já existe, mas precisava de um reforço, porque não estava sendo cumprido propriamente dito. A letra B fala para a gente, disseminação do ensino intercultural indígena em universidades públicas. Não, na verdade, o ensino intercultural até é uma questão para se debater, mas não é por causa disso que a gente está discutindo aqui. A letra C fala, assinatura do acordo ortográfico da língua portuguesa com países africanos. Novamente, uma questão importante, o acordo da língua portuguesa, mas não é esse aqui o contexto, tá? A letra D, demarcação de terras indígenas e reconhecimento de comunidades quilombolas. Isso é um processo que é bastante importante na história do Brasil, tem que ser sempre lembrado e tem que ser dito que é importante, que deve continuar existindo, mas não é esse o contexto. A letra E fala pra gente, contribuição das culturas africanas e indígenas na formação da sociedade brasileira. Letra E, corretíssima, galera, quando a gente pensa aqui. Por quê? É essa questão que vai mencionar, como eu disse pra vocês. A gente muitas vezes esquece a importância desses caras ao longo da nossa história.
E a lei veio para isso, para trabalhar cada vez mais com importância o seu papel ativo, resistindo, agindo e sendo propriamente donos de si, tá? Então ficaremos com a letra E. A questão de número 60 fala sobre a União Ibérica. A União Ibérica é um período importante, de 1580 a 1640. Eu tô dando um spoiler para vocês, tá? No enunciado não vai falar sobre a União Ibérica, mas a gente lendo esse contexto, ele vai perguntar um pouquinho sobre esse pós-União Ibérica. O que está acontecendo nesse contexto que envolve Espanha, Portugal e também as suas respectivas colônias. Vamos ler o texto primeiro? Ele fala pra gente, ó, primeiro comando, na verdade, né? O documento evidencia a situação econômica de Portugal em 1657, um pouco depois disso aqui, que se relaciona diretamente com... O texto fala: nos meados de 600, a situação econômica portuguesa era de grande depressão. Numa consulta do Conselho da Fazenda de 1657, descrevia-se a situação em traços sombrios. A Índia, ou seja, uma colônia nesse contexto, achava-se hoje reduzida miseravelmente a 6 praças principais, que são Moçambique, sem defesa; Goa, pouco segura; Dil, arriscada; Coxim, dependente da amizade do rei; Columbo, invadida pelos holandeses; Macau, sem comércio e despreparada; Angola, nervo das fábricas. A atividade do Brasil necessitava de prevenção contra os desejos dos castelhanos, ingleses e holandeses. Tem de nos tirarem os negros e levaram as Índias, as Barbadas e em outras partes. A ilha de São Tomé, onde se juntava o dinheiro de panos para engrossar o trato de Angola, se pôs em termos já que não parecem desta coroa, pois com ela não temos comércio algum. Olha que interessante, ele fala ali, a linguagem pode parecer um pouco difícil para você, porque está retirada de um texto, de um documento da época, tá? Então, mas é bom se acostumar com essas linguagens, e como está retirado de um texto, ele foi recortando várias partes, às vezes pode gerar um pouco de confusão pela própria leitura e o texto ser uma escrita da época, como eu disse para vocês. Mas enfim, ele está falando nesse contexto de Índia, Coxim, Goa, Columba, entre outras colônias que a gente pode dizer de Portugal, que estão sofrendo muito com esse processo. Mas o que vai recorrer? O que ele quer saber? Ou seja, o documento evidencia a situação econômica de Portugal e de suas colônias em 57 e se relaciona diretamente com o quê? Vamos lá. A letra A fala pra gente: o esgotamento do ouro em terras brasileiras e a decretação da derrama. Olha, ele falou um pouco do Brasil, mas ele falou um pouco sobre esse negócio de ouro, falou que isso vai influenciar lá em Goa, por exemplo, vai influenciar nas Índias, que ele chama ali, né? Moçambique, não é esse contexto. Letra B fala pra gente: a manutenção do monopólio português sobre a produção do açúcar e a decadência do ciclo do pau-brasil. Cuidado, tá? Principalmente com essa ideia de ciclo do pau-brasil, há uma série de discussões sobre isso, não vou entrar no mérito aqui agora, mas não tem nada a ver com esse processo que estamos falando aqui. Letra C fala pra gente: o conflito entre França e Inglaterra pelo exclusivo domínio colonial no norte da América e pelo domínio marítimo. Em algum momento falou sobre o domínio do norte da América, que nesse texto não falou nada a ver. Letra D fala pra gente: a União Ibérica é a estrutura político-cultural lusitana que impediu o desenvolvimento de atividades manufatureiras. Basicamente, novamente nós teríamos aqui a alternativa D sendo a correta, tá? A letra E fala pra gente: a substituição do comércio açucareiro pelas atividades lucrativas do tráfico de escravos africanos e da guerra de Palmares. Cuidado, novamente ele não falou nada sobre isso e muitas vezes não é só pra gente pensar que as questões dão uma viajada. Então o que a guerra do Palmares vai influenciar, por exemplo, em Goa? Olha, pode até influenciar, pode até ter alguma transmissão nessa época, século XVII e tal, mas é um pouco difícil, tá? Então, novamente ficaremos com essa alternativa que fala sobre a União Ibérica, ou seja, passar um país controlando a coroa de outro e administrando essas regiões, quando isso termina, e aí começa de fato Portugal retomar o domínio, nós temos ali a Guerra de Restauração, que muitos vão dizer, entre outros processos, esses locais onde Portugal não está mais administrando e que ficou muitas vezes na mão dos espanhóis, que muitas vezes não deram tanta atenção, vão ser invadidos por holandeses, como nós vimos aqui no texto, entre outros contextos castelhanos, como eles mencionam aqui. Então, tudo isso vai demorar para Portugal voltar a ter controle sobre essas regiões e muitas vezes não vai conseguir ter controle dessas regiões depois desse processo aqui, que a gente denomina como União Ibérica. Ficaríamos, então, com a letra D. É isso, galera. Nessa questão aqui a gente finaliza. Outras questões envolvendo essa prova aqui são questões que envolvem filosofia e sociologia. Não vou resolver com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e eu até peço perdão pelas vezes que ficou um pouco confuso aqui devido às próprias incongruências da prova, mas eu tenho que mencionar para vocês. Não posso corrigir a prova com vocês e falar: ah, galera, ficou aqui porque o gabarito deu isso. Muitas vezes essas questões vão gerar uma série de interpretações. Então, para vocês entenderem de fato, esperamos que a prova melhore de fato e que essa resolução tenha te ajudado nos seus estudos e que de fato essa aula aqui tenha sido um verdadeiro acontecimento histórico na sua vida. Eu me despeço de você, um grande abraço e até as próximas.